Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mente Curiosa. Hoje, vamos explorar as características, a evolução e as histórias por trás dos maiores e mais ferozes dinossauros que já existiram. E, ao final desta jornada, revelaremos qual deles pode ostentar o título de maior e mais feroz de todos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e deixe nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Imagine um mundo onde o som do vento através de vastas florestas tropicais fosse interrompido pelo estrondo de passos gigantescos. Um lugar onde as planícies eram habitadas por criaturas de tamanhos e formas inimagináveis, e os oceanos escondiam predadores tão aterrorizantes quanto os que caminhavam em terra firme. Este era o planeta Terra durante a Era Mesozoica, entre 230 e 65 milhões de anos atrás, um período em que os dinossauros dominavam todos os cantos do mundo. Ao longo das eras Triásica, Jurássica e Cretácea, esses animais evoluíram para ocupar uma infinidade de nichos ecológicos, desde pequenos caçadores ágeis, até gigantescos herbívoros que alcançavam as copas das árvores. Mas em meio a toda essa diversidade, havia um grupo que se destacava pela força, astúcia e tamanho: os predadores carnívoros. Para entender como surgiram os maiores predadores da história da Terra, precisamos voltar ao período Triássico, cerca de 230 milhões de anos atrás. Nesta época, os primeiros dinossauros começaram a emergir em um mundo em transformação. Os continentes estavam unidos em um único supercontinente chamado Pangeia, e o clima era quente e árido. Os primeiros dinossauros carnívoros, como o Coelophysis, eram pequenos, rápidos e caçadores oportunistas. Eles tinham corpos leves e adaptados para a velocidade, caçando presas menores em grupos. No entanto, com o passar dos milhões de anos, o ambiente mudou. Pangeia começou a se fragmentar, criando novos continentes, novos climas e, consequentemente, novos desafios e oportunidades para os dinossauros. Os predadores começaram a crescer, evoluindo para ocupar o topo da cadeia alimentar. Suas mandíbulas ficaram mais poderosas, seus corpos mais robustos e suas estratégias de caça mais complexas. Durante o período Jurássico, surgiram os primeiros grandes predadores, como o Allosaurus, que podia alcançar até 12 metros de comprimento. No entanto, foi no período Cretáceo que os verdadeiros gigantes começaram a dominar o mundo. Uma das principais características que definiam os maiores predadores era, sem dúvida, o tamanho. Mas por que crescer tanto? A resposta está na sobrevivência e no domínio do ambiente. Intimidação. Dinossauros maiores intimidavam outros predadores e garantiam o controle de territórios e presas. Um predador gigante dificilmente enfrentava competição direta. Capacidade de caça. Com corpos maiores e mais fortes, eles podiam atacar presas de grande porte, como os gigantescos herbívoros do Cretáceo, incluindo o Argentinosaurus e o Sauroposeidon. Resistência. Predadores gigantes tinham metabólitos adaptados para longas perseguições ou emboscadas, tornando-os extremamente eficientes. Por outro lado, o tamanho também trazia desafios. Esses dinossauros precisavam consumir grandes quantidades de alimento para sobreviver, e sua movimentação era mais lenta em comparação a predadores menores. Para superar essas limitações, muitos gigantes evoluíram características únicas que os tornavam máquinas de caça quase perfeitas. Para entender o que fazia dos maiores dinossauros carnívoros tão formidáveis, precisamos analisar algumas de suas características mais impressionantes. Mandíbulas e dentes. A mandíbula de um predador gigante era sua principal arma. No caso do Tyrannosaurus Rex, por exemplo, seus dentes serrilhados eram capazes de esmagar ossos, algo que poucos animais na história conseguiram fazer. Força muscular. A força dos músculos do pescoço e das patas dianteiras variava entre as espécies. Enquanto o T-Rex tinha patas dianteiras reduzidas, outros, como o Allosaurus, usavam seus braços para agarrar e imobilizar presas. Visão e inteligência. Muitos desses dinossauros tinham sentidos aguçados. Estudos sugerem que o T-Rex possuía uma visão binocular excelente, o que lhe dava grande precisão ao atacar. Além disso, acredita-se que dinossauros como o Velociraptor,
embora menores, eram altamente inteligentes e caçavam em grupos. Adaptação ao ambiente. Alguns gigantes, como espinossauros, adaptaram-se tanto à terra quanto à água, explorando ambientes diversificados e se tornando predadores generalistas. Agora que entendemos as características que definiam um superpredador, é hora de conhecer os principais candidatos ao título de maior e mais feroz dinossauro. Tyrannosaurus Rex, com até 12 metros de comprimento e 9 toneladas, o T-Rex é famoso por sua fossa e mandíbula esmagadora. Ele dominava a América do Norte no final do Cretáceo, e é amplamente considerado um dos predadores mais eficientes de todos os tempos. Spinosaurus aegyptiacus. Este predador semi-aquático era maior que o T-Rex, com até 18 metros de comprimento. Sua característica mais marcante era uma vela dorsal, que podia ter múltiplas funções, desde regulação térmica até atração de parceiros. Giganotosaurus carolinii, originário da América do Sul. Este dinossauro rivalizava em tamanho com o T-Rex, mas era mais leve. Ele caçava em grupo, atacando herbívoros gigantes como o Argentinosaurus. Carcharodontosaurus saharicus. Este carnívoro africano tinha dentes longos e serrilhados, perfeitos para dilacerar carne. Ele viveu em um ecossistema altamente competitivo, compartilhando território com o Spinosaurus. Mapusaurus roseae, outro gigante sul-americano. O Mapusaurus também caçava em grupo, e era conhecido por seu tamanho impressionante e comportamento cooperativo. O maior e mais feroz de todos. Depois de explorar as características e histórias desses incríveis predadores, chegamos ao momento de revelar o maior e mais feroz dinossauro que já existiu. Embora o Tyrannosaurus Rex seja amplamente celebrado, e o Giganotosaurus impressione pelo tamanho, o título vai para o Spinosaurus aegyptiacus. O Spinosaurus não apenas era o maior predador terrestre conhecido, com até 18 metros de comprimento, como também possuía adaptações únicas para a vida semiaquática. Ele caçava tanto em terra quanto na água, dominando um ambiente diversificado. Sua combinação de tamanho, força, adaptabilidade e ferocidade o coloca no topo da lista como o maior e mais feroz dinossauro que já habitou a Terra. Deixe o seu like e inscreva-se no canal.